Hamas entregou hoje mais cedo a Israel o que afirmam ser os restos mortais da jovem soldado. Restos mortais ainda são identificados. Lindy Plackmeyer conta esta história. O corpo da refém, que se acredita ser da tenente Hadar Goldin, está sendo repatriado para Israel, segundo autoridades do Hamas. O corpo foi recuperado no sábado em área de Rafah, sob controle das forças de defesa de Israel. Goldin, combatente da brigada Kivadi, foi morta e teve o corpo sequestrado na guerra de 2014 em Gaza, a Operação Margem Protetora. Às 9h05 de 1º de agosto de 2014, pouco mais de uma hora após o início do cessar-fogo humanitário de 72 horas na guerra, mediado pela Organização das Nações Unidas e Estados Unidos da América, homens armados do Hamas saíram de um túnel no sudeste de Gafá e atacaram tropas da Unidade de Reconhecimento da Brigada Kivadi, matando 3 soldados, incluindo Goldin, cujo corpo foi levado pelos terroristas ao túnel. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, visitou os pais de Goldin, Leia e Simcha, no sábado, para atualizá-los sobre os avanços significativos após 11 anos de cativeiro, disseram eles. Citação: uma nação inteira está esperando que Hadar seja devolvido para nós. Esta é uma missão que deve e pode ser cumprida por todos nós. O sargento Hadar Golden morreu em operação há 11 anos. O Hamas sequestrou seu corpo e recusou devolvê-lo. Esse período. Durante esse tempo, fizemos muito Esforço no governo israelense para, trazê-lo de volta. claro, em meio Há uma angústia severa da parte de sua família que agora poderá levá-lo de volta para um túmulo israelense. dissemos no início do Guerra! que nós, Devolveríamos todos. os sequestrados, sem exceção, 255 viraram reféns, incluindo 4 já feitos reféns antes. e nós retornamos 250 até agora, nós vamos trazer todos de volta. No sábado à noite, famílias de reféns e manifestantes se reuniram em Tel Aviv para pedir o retorno dos reféns falecidos restantes. Entre os oradores estavam os reféns libertados, assim como João Broslavski, que na semana passada revelou um depoimento comovente sobre os abusos sexuais que sofreu durante o cativeiro. É nosso dever trazer todos. de volta e nunca parar. E mesmo que isso, Leve mais 20 anos, ou 30 anos, nós continuaremos a lutar por todos. Continuaremos até alcançar. Cada lugar, seja Líbano, Síria ou Irã. Nós não vamos parar. Em nenhum semáforo. nem no vermelho nem no verde. nós vamos continuar com Toda a nossa força. 4 reféns seguem mantidos em cativeiro na faixa de Gaza. E há poucos instantes, o gabinete do primeiro-ministro divulgou um comunicado confirmando que aqueles eram realmente os restos mortais do falecido soldado Hadak Golden. Então, vamos agora até a casa da família Golden. Nossa correspondente Bali Sadin está conosco agora. Então, Bali, acabamos de saber que aqueles eram de fato os restos mortais do falecido soldado Hadar Golden. Eles agora foram devolvidos após mais de 11 anos em Gaza. Isso coloca fim a uma longa e árdua campanha para a família Golden. Claro. Sim, exatamente. E vamos falar sobre isso enquanto testemunhamos aqui os amigos da família. Todos estão aqui para apoiar a família. Claro, neste momento muito difícil, mas também muito complexo, digamos assim. E as pessoas aqui estão se abraçando. E, claro, aguardando a declaração que será dada pela família daqui a 1h, às 20 horas, horário de Israel. Então, o processo de identificação foi concluído e o Centro Nacional de Medicina Forense afirmou que os restos mortais trazidos de volta para Israel agora são oficiais. Pertencem a Hadara Golden, falecida em 1º de agosto de 2024. E isso também é importante porque o Hamas em nenhum momento afirmou que Hadar Golden não estava entre os vivos. E Israel acreditava que tinha as evidências de que ele foi morto, na verdade, em 2014, e que apenas seus restos mortais estão sendo mantidos em Gaza. E agora a confirmação também por parte do Centro de Medicina Forense em Israel. Agora, este é, claro, um momento em que a família precisa, depois de todo esse tempo, de ter um tempo para assimilar tudo o que está acontecendo. Mas, novamente, vamos ouvir deles daqui a 1h a declaração deles sobre o retorno do filho após todos esses anos em cativeiro. E só nos deu uma ideia de quão significativo isso é para todo o país hoje. Balier, claro.
A retenção do corpo de Hadar Goldin. Acima de tudo, Esses anos antes dos ataques de 7 de outubro realmente preocuparam a consciência do povo israelense, não foi? Sim, com certeza, porque estamos falando aqui de 11 anos em cativeiro. A própria família realmente teve, ou de fato tentou por muito tempo convencer os tomadores de decisão a fechar um acordo com o Hamas para trazer de volta os corpos de Hadar Goldin e também de Oran Shaul, outro soldado que caiu na batalha, e seus restos mortais foram realmente recuperados pelas forças israelenses durante esta guerra. Mesmo assim, diziam que só poderiam trazê-los de volta por razões humanitárias. Ou seja, eles queriam uma solução diplomática em que Israel não libertasse prisioneiros palestinos em troca dos corpos de seus filhos, a família Shaul e a família Golden. Foi isso que aconteceu, pelo menos entre aspas, com Netanyahu e os governos de Israel. Também um pouco mais de tempo, talvez com menos pressão do que vimos durante o período desta guerra, quando as famílias dos reféns exigiam que um acordo fosse fechado a qualquer custo. Claro, estamos em uma situação diferente aqui. Estamos falando de soldados mortos, reféns falecidos. Não se trata de reféns vivos, é diferente. Mas também a postura ideológica, talvez, das famílias, a família Golden e a família Shaul, fez diferença. Afinal, Netanyahu agora está dizendo que eles tentam trazer os corpos dele, os corpos de Oren Shaul e Hadar Golden há muito, muito tempo. As famílias talvez não concordem 100% com essa afirmação, mas definitivamente, pelo menos por enquanto, com esse acordo, o corpo é devolvido a Israel. Muito obrigada, Baliz Ledin, pela reportagem. Então a família Golden pode agora, depois de 11 anos, finalmente dar ao seu filho Hadar um enterro digno aqui em Israel. Bem, o momento dessa entrega pode não ser uma coincidência. O enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu assessor, Jared Kushner, chegam a Israel amanhã. Espera-se que eles pressionem por avanços em direção à segunda fase do acordo de cessar-fogo do presidente Trump. E nossa correspondente e apresentadora, Nicola Zedek, está comigo no estúdio para falar mais sobre isso agora. Então, Nicole, o que podemos esperar de Witkoff? Isso será sobre aumentar a pressão sobre Israel para avançar para a segunda fase do acordo? Certamente parece ser o caso. O fato é que, além de aumentar a pressão para avançar à segunda fase, é preciso garantir que tudo siga conforme o planejado até agora. De acordo com o governo Trump, eles continuam afirmando que haverá contratempos, que haverá surtos nesse cessar-fogo. Mas nosso principal objetivo é garantir que tudo continue nos trilhos. E para que isso aconteça, na verdade, precisa avançar, ou seja, passar para a segunda fase. Provavelmente é essa a pressão esperada no estado de Aken, segundo Barak Ravi. Jared Kushner já chegou a Israel esta noite. Sem novidades sobre Witkoff, mas como você disse, as reuniões devem ser amanhã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu o adiamento de seu julgamento amanhã para participar de reuniões diplomáticas. A grande questão é, o Hamas vai se desarmar? Isso é necessário para avançar à fase 2. Não só o desarmamento do Hamas, mas também tivemos hoje esse momento de ciclo completo sobre o qual acabamos de reportar. Restos mortais de Hadar Goldin foram devolvidos a Israel, mas 4 reféns ainda estão na faixa de Gaza. Essa é a primeira fase. Eles precisam ser devolvidos para que se possa avançar para a segunda fase. E essa é a posição que Israel continua afirmando. A pressão do governo dos Estados Unidos da América pode impulsioná-los. Provavelmente veremos mais casos assim. Há discussões sobre quem reconstruirá Gaza e os financiadores internacionais necessários. Porque é isso que acontece depois. Mas ainda assim, para que o dinheiro seja investido e Gaza possa se reconstruir. Israel insiste que o Hamas deve se desarmar, mas ainda não se sabe quem fará isso. Essa é a questão no momento, Laura. Essa sempre foi a questão que ninguém quer enfrentar. Quem desarmará o Hamas? E os planos para a Força de Segurança Internacional que Trump considera essencial para seu plano? Essa força deve assumir a segurança em Gaza futuramente. Israel teme quem poderá participar disso. Hoje à noite, eles dizem um absoluto não. Esse país é a Turquia. A porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelense disse que não haverá tropas turcas em solo. Eles nunca estiveram em solo e nunca estarão em solo no futuro. E esses são os 2 países que Israel não quer ver, Turquia e Catar. Quando se trata de qualquer tipo de força internacional de estabilização, eles não querem ver esses países envolvidos com presença militar dentro de Gaza. A pergunta agora é, quem então? Talvez Indonésia ou Azerbaijão, como mencionaram.
Mas ainda assim, quando se trata do papel dessa força internacional de estabilização, o presidente dos Estados Unidos diz que ela vai desempenhar um papel enorme na garantia do futuro de Gaza. Mesmo assim, não sabemos qual será esse papel. Eles vão ser os responsáveis por desarmar o Hamas, ou vão implementar algo mais parecido com uma força de paz da Organização das Nações Unidas. Isso também depende dos países interessados em se envolver. Ouvimos na semana passada da Jordânia dizendo: olha, quando se trata de manter a paz, estamos de acordo em manter a paz, mas não estamos de acordo em impor a paz, realmente tirar as armas do Hamas. E parece que essa provavelmente será a posição que muitos desses outros países também vão adotar. Mas, mais uma vez, contanto que esses países definitivamente não sejam a Turquia e o Catar, talvez Israel possa aceitar melhor. Ainda há muita hesitação de Israel. Vamos aguardar o que os diplomatas americanos trarão amanhã. Obrigada, Nicolo. Bem, enquanto isso, Israel continua se atacando alvos no sul do Líbano, em meio à crescente frustração com o fracasso em desarmar o Hezbollah. Israel afirmou que o grupo contrabandeou foguetes da Síria para o Líbano e restaurou lançadores de mísseis bombardeados por Israel e recrutou milhares de integrantes. Minha próxima convidada argumenta que isso não prejudica as perspectivas de paz entre o Líbano e Israel. A lei libanesa hoje pune qualquer contato entre cidadãos libaneses e israelenses. Isso pode mudar comigo agora? Hanin Gadar, pesquisadora sênior do Instituto Washington para a Política do Oriente Próximo, publicou o relatório Um Roteiro para a Paz entre Israel e Líbano. Hanin, é um prazer tê-la aqui. Obrigada por participar. Obrigada por me receberem de novo, feliz por estar aqui. Agora parece que, longe de desarmar e chegar a um acordo de paz, Beirute vai ter que lidar com outra guerra entre Israel e o Hezbollah, porque Israel deixou claro que não vai tolerar o rearmamento do Hezbollah, muito menos o desarmamento e a ameaça que ele representa a partir do norte. Correto, é isso que todos estão esperando. As mensagens são altas e claras com as ameaças e o fato de que o exército libanês teve 1 ano desde que o cessar-fogo foi alcançado para desarmar o Hezbollah. Ainda estamos presos no sul do Líbano, ao sul do rio Litani, e a missão não foi cumprida. Estamos ouvindo a hesitação dos libaneses sobre o desarmamento total, às vezes chamando de contenção. Às vezes, o exército pede que israelenses parem os ataques para agir, tornando essa condição pouco tranquilizadora. Por isso, assumimos que há uma coisa que o acordo de cessar-fogo realmente não abordou. E eu acho que esse é o principal problema. Estamos aqui hoje porque o cessar-fogo do ano passado não definiu cronograma nem prazo final. O governo libanês, o exército libanês, não tem esse tipo de ultimato ou pressão de um cronograma para realmente desarmar o Hezbollah. Eles podem demorar o quanto quiserem, pois o acordo de cessar-fogo não define prazo para o desarmamento. Esse é o problema. E é por isso que eu acho que quando escrevemos este estudo, meus colegas e eu, Ehud Yari e Robert Satlov, a ideia era: estamos olhando para outra guerra. Estamos olhando para uma escalada. Estamos olhando para algo que pode levar a um novo acordo de cessar-fogo, mas não vai ser apenas um cessar-fogo. Enquanto estamos fazendo isso, enquanto estamos analisando as questões de segurança, enquanto estamos olhando para as questões de segurança de fronteira, as perspectivas de guerra, a escalada que está acontecendo dentro do Líbano, está muito claro que a maioria dos libaneses não quer isso. A maioria dos libaneses deseja o desarmamento do Hezbollah e quer paz. Eles querem negociações diretas com Israel e querem realmente chegar a um ponto em que alcancem a paz. Quando você diz maioria, está se baseando em linhas sectárias? Como sabemos disso? Existem pesquisas que indicam isso? Não, definitivamente não. Sou do sul do Líbano e já conversamos com pessoas de lá. Elas não vão dizer isso em público porque é perigoso. Eu acredito que os xiitas buscam mais a paz que outros, pois não é paz para eles. Não é apenas uma normalização com Israel. E eles não veem isso como uma espécie de turismo de ida e volta para Israel. Eles veem isso como a única maneira de parar a guerra. E isso é algo que realmente precisamos agora. Porque quando você conversa com muitos xiitas do Líbano, xiitas comuns, não estou falando da oposição que realmente se manifesta, apenas xiitas comuns. Eles percebem que a alternativa que vem acontecendo há 40 anos, que é a resistência, funcionou por um tempo, mas hoje fracassou. Ela faleceu quando Nasrallah foi morto. Hoje, para os xiitas, a guerra e a resistência contra Israel deixaram de ser opção, pois fracassaram. E eles lidam com as consequências todos os dias. Então, para eles, o fim da guerra significa uma coisa. É como se só a paz pudesse acabar com a guerra.
Enquanto isso, basicamente, a narrativa nas ruas é muito diferente do ritmo do governo e da narrativa que vemos no nível da liderança. E é por isso que acreditamos que falar sobre paz agora. Começar a falar sobre paz agora significa que, quando chegarmos a outro cessar-fogo, após uma possível guerra ou após uma possível escalada, haverá mais negociações. E esperamos que essas negociações vão além do cessar-fogo e realmente tracem um limite e garantam que a paz seja Na pauta. bastante. Queríamos ser o último. No seu artigo, você argumenta que o Líbano poderia adotar pequenas medidas agora. Mudar algumas leis, por exemplo, a lei que criminaliza qualquer contato entre cidadãos libaneses e israelenses. Isso poderia realmente fazer as coisas avançarem, ao invés dessa espera interminável pelo governo para. Desarmar o Hezbollah. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Sim, essas são certas coisas que os libaneses, basicamente, se fizerem isso, podem mostrar iniciativa. Isso não precisa de negociações, isso não precisa de interferência ou pressão internacional. Isso é algo que o governo libanês pode realmente iniciar e mostrar boa vontade. Se eles realmente estão falando sério sobre negociações, se o presidente, o primeiro-ministro e quem quer que esteja falando sobre negociações hoje, se eles realmente estão falando sério sobre negociações, se eles realmente estão falando sério sobre acabar com a autoridade armada do Hezbollah e terminar essa guerra e realmente avançar para outro lugar, esse é um pequeno passo que mostraria boas intenções, basicamente. E essa lei arcaica, realmente arcaica, que já não faz mais sentido. Porque sabemos que todo libanês, a maioria dos libaneses que realmente viajam para fora do Líbano, precisa se comunicar com israelenses, seja trabalhando em Dubai, nos Estados Unidos ou na Europa. Isso precisa ser eliminado. Isso é algo que a diáspora quer mais do que qualquer outra pessoa, porque isso só está sendo usado para atingir opositores e dissidentes. Isso não é uma lei de verdade. Uma vez que você estabeleça isso, uma vez que elimine a lei antinormalização, então as pessoas poderão conversar umas com as outras. E esse é o terreno, realmente, a base, o alicerce de qualquer paz que vá ser genuína. Sim, é assim que se alcança a paz verdadeira, pelo contato entre as pessoas. Hanin, sempre bom conversar com você. Muito obrigada, Hanin Gadai. Muito obrigada por me receber. A Turquia emitiu mandados de prisão para Benjamin Netanyahu e outros 36 líderes políticos e militares no fim de semana, acusando-os de genocídio em Gaza. A ordem para executar os mandados teria vindo diretamente do próprio presidente Erdogan. Eles alegam que as forças de defesa de Israel têm sistematicamente atacado civis e infraestrutura em Gaza, bloqueando a ajuda humanitária e impedindo o acesso à assistência médica. Para saber mais sobre isso, vamos até Istambul. Estamos com a jornalista Aylajin Yakli. É um prazer tê-la no programa, Aylajin. Então quero dizer, o presidente Erdogan vem acusando Israel em voz alta de crimes de guerra e crimes contra a humanidade praticamente desde o primeiro dia da guerra. Por que os mandados só foram emitidos agora? Sabe, é uma ótima pergunta. Nós só temos uma declaração do escritório do promotor de Istambul, que foi feita na sexta-feira, e sabemos que nem sequer vimos a folha de acusação. Há quem pense que isso pode ter a ver com o momento, pode ser para abafar um pouco a dissidência em relação à postura do governo sobre Israel. Sabe, apesar da retórica dura de Erdogan, muitos turcos que são majoritariamente contra as ações de Israel no conflito de Gaza veem coisas como o comércio. E mais recentemente tivemos o embaixador dos Estados Unidos da América, Tom Barak, dizendo que ele imaginava que em breve haveria cooperação entre Israel e a Turquia. Então pode ser uma tentativa de reforçar a ideia de que a Turquia continua firme em sua oposição a Israel. Ok, mas é um momento interessante, pois sabemos que a Turquia busca um papel próprio em Gaza. Israel já disse repetidamente: de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Nada de Turquia, nada de Catar, não, obrigado, em Gaza. Então por que Erdogan iria antagonizar ainda mais Israel nesse momento? Talvez eles estejam levando os israelenses ao pé da letra. Talvez vejam que a possibilidade de fazer parte das forças de estabilização está cada vez menor. A oposição supostamente do Egito também. Então, pode ser um reconhecimento disso, ou pode ser uma tentativa de mostrar que a Turquia ainda pode causar problemas. Digamos que é uma boa pergunta sobre que tipo de força essa acusação realmente pode ter. A imunidade soberana deveria proteger Netanyahu. Digo, ele já tem outros mandados de prisão internacionais para se preocupar.
Parece algo mais simbólico, mas talvez realmente transmita uma mensagem clara. E sabe, será que isso influenciaria Israel? É difícil dizer. E também há relatos de que não é só Israel que não quer a Turquia envolvida em Gaza. Você também tem países árabes, especialmente o Egito, que querem manter a Turquia à distância. Você acha que Erdogan está tentando usar seu relacionamento com o presidente Trump para continuar envolvido nisso? Sabe, parece que os Estados Unidos continuam sendo o maior apoiador desse plano para que a Turquia faça parte da força. Apesar do vice-presidente de Trump, John David Vance, afirmar que os Estados Unidos da América não imporão nada a Israel. Mas, sabe, a Turquia provavelmente espera que seu relacionamento próximo com os Estados Unidos, que a relação pessoal entre Trump e Erdogan possa ser persuasiva nesse sentido. Ayla Jean, é sempre ótimo conversar com você. Obrigada. E você está aí? Lá em Istambul, Obrigada, Laura. o Irã vive uma crise hídrica inédita. Autoridades alertam que o reservatório que abastece Mashhad está com menos de 3%. O presidente Pezeshkian alertou no fim de semana que, sem chuva em breve, toda Teherã, com quase 10 milhões de habitantes, teria que ser evacuada. Vamos chamar Kavish Shah Rus, advogado e pesquisador sênior no Instituto MacDonald Laurier. Bom te ver, Kavi. Obrigada por estar conosco. Isso é um grande problema, para dizer o mínimo. Estamos falando de 10% dos reservatórios do Irã que secaram completamente. Como foi que o Irã chegou a essa situação? Muito bom estar com você, Laura. Quem acompanha o Irã de perto já alerta sobre isso há tempos. Essa é mais uma maneira pela qual o regime do Irã encheu os próprios bolsos com o dinheiro do povo. O regime se recusou a cuidar do próprio povo. Assim, essa catástrofe ambiental, que não é menos que isso, já se formava há algum tempo. Isso começou como resultado da corrupção do braço de construção do IRGC. Eles estão envolvidos na construção de barragens e vêm construindo barragens nos lugares errados, apesar dos avisos de cientistas ambientais e ativistas ambientais. Porque há dinheiro a ser ganho com isso. E isso levou a uma crise. Isso levou à extração excessiva de água, levou à superexploração da água. O solo está afundando em várias cidades, porque a água subterrânea foi extraída de forma indevida. Ativistas já usam esse termo há algum tempo. Chamam isso de máfia da água no Irã, termo usado pelo presidente Trump em discurso recente. Essa máfia da água secou o Irã e agora os cidadãos iranianos estão pagando por isso. O presidente fala sério ao sugerir evacuar Teherã? Ou isso é só alarmismo? Quero dizer, veja, se houvesse um governo sério no poder, eles talvez realmente tivessem que fazer isso. A capital do Irã está ficando sem água, uma das crises mais graves possíveis. Mas, francamente, sabe, esse regime que está no poder não conseguiria evacuar 10 milhões de pessoas. Não tem capacidade nem habilidades organizacionais. Mas um governo sério teria que considerar seriamente evacuar um número de pessoas de Teherã. Talvez não os 10 milhões completos, mas boa parte dessa população precisaria ser evacuada. Há discussões sobre mudar a capital do Irã de Teherã para enfrentar essas crises. Mas não acredito que o regime do Irã, mesmo que quisesse, conseguiria realizar isso. Incrível. Conte pra gente. Como a escassez de água reflete a tendência de queda rápida no padrão de vida dos iranianos? Já discutimos a moeda fraca e as várias escassezes provocadas pelas sanções internacionais. Isso é só mais um prego no caixão para a vida no Irã? Com certeza, né? É o resultado de todos os erros e de toda a corrupção em que o regime do Irã esteve envolvido. Então, o padrão de vida tem despencado por causa das sanções, por causa da ameaça de guerra que paira constantemente sobre o Irã. A moeda desvalorizou bastante. As pessoas perderam seu poder de compra. O meio ambiente está em estado de desastre. A eletricidade está sendo cortada constantemente. Então, em grandes cidades, a poluição faz com que a cidade feche vários dias ao ano, impedindo as pessoas de saírem. Oxigênio e água são limitados e o dinheiro já não compra mais bens. E este regime não se importa com seu povo, que agora sofre as consequências. Sim, é muito triste. Estão destruindo o país. Kaver, foi ótimo conversar com você. Muito obrigada. Kavisha Rosa. O prazer é todo meu. Obrigado. Bem, vamos fazer uma pausa.
Quando voltarmos, ele já terá uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça. Agora ele está jogando basquete com generais do Exército dos Estados Unidos da América. O presidente sírio Ahmed al-Shara chegou aos Estados Unidos da América antes de sua visita histórica à Casa Branca. Explicaremos tudo após o intervalo. Fique ligada! Israel é uma terra de inovação, diversidade e sonhos realizados. Bem-vindos de volta. O presidente interino da Síria, Ahmed al-Shara, chegou a Washington para se reunir amanhã com o presidente Trump. Al-Shara, ex-combatente da Al-Qaeda que já teve recompensa de 10 milhões de dólares, será o primeiro líder sírio a visitar a Casa Branca. Antes da viagem, o governo de al-Shara informou operações contra células do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no país. Mais detalhes na reportagem. Ahmed al-Shara, o novo presidente da Síria, chegou aos Estados Unidos para uma visita sem precedentes, que inclui um encontro com o presidente dos Estados Unidos da América na Casa Branca. No fim de semana, os Estados Unidos, o Reino Unido e também o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas suspenderam oficialmente as sanções impostas ao atual presidente sírio e ex-militante islamista para garantir que sua visita aconteça. O resultado da votação é o seguinte: 14 votos a favor, 0 votos contra uma abstenção. Há um novo governo sírio em vigor, liderado pelo presidente Ahmed al-Shara, que está trabalhando arduamente para cumprir seus compromissos no combate ao terrorismo e aos entorpecentes, na eliminação de quaisquer vestígios de armas químicas e na promoção da segurança e estabilidade regionais. A visita representa um ponto de virada para a Síria, enquanto forças de al-Shara prendem células do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na região. A ampliação dos acordos de Abraão, começando com acordos de segurança com Israel, assim como a presença militar dos Estados Unidos da América perto de Damasco, devem ser o foco da reunião com Trump. Houve grande progresso com a Síria. É difícil, mas houve muito progresso. Retiramos as sanções a pedido da Turquia e, na verdade, de Israel. A visita dele é histórica, possivelmente a primeira de um presidente sírio à Casa Branca em 70 ou 80 anos. Essa visita, por mais histórica que seja, marca o grande salto que o novo governo sírio está disposto a dar para e na região. Então, Ahmed al-Shara vai se sentar na Casa Branca com o presidente Trump amanhã. Neste mês, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman retornará à Casa Branca para conversar com Trump. Trump deixou claro que quer anunciar acordo de normalização entre o reino e Israel. Mas, segundo relatos, Riad tem reforçado suas condições para a paz. Diz que Israel deve se comprometer com um roteiro crível para a criação de um Estado palestino, algo que seria politicamente quase impossível aqui em Israel. Nicole Zenek ainda está aqui para explicar. Foram meses difíceis, não foram? Em Israel, esperávamos acordos de normalização com Síria e Arábia Saudita, ou até um acordo de paz. Na última quinta-feira, fomos surpreendidos com a entrada do Cazaquistão no Acordo de Abraão. Definitivamente não era o país esperado.
Laura, até quinta-feira, quando Steve Witkoff quase anunciou que outro país entraria nos acordos de Abraão, posso te dizer isso. No início todos estavam animados, Brett, mas após uma hora surgiram notícias de que seria o Cazaquistão, deixando todos um pouco desapontados. Agora, isso não quer dizer que não seja uma boa notícia, só quer dizer que é um pouco confuso, já que Israel e Cazaquistão mantêm relações diplomáticas desde o início dos anos 1990, há 30 anos. Mas o que isso significa? Parece Israel pode estar menos envolvido. Trata-se mais de Washington e Cazaquistão, especialmente Washington. A administração Trump busca fortalecer sua presença e alianças no Oriente Médio. Por que o Cazaquistão? Isso reforça a aliança Estados Unidos da América, Israel árabe contra o Irã. Por que o Cazaquistão? Também é importante notar que, geograficamente, ele está logo abaixo da Rússia e não fica tão longe do Irã. Mas também pelo tamanho do país e pelo que existe nele. Recursos. Ele possui muitos recursos diferentes dos quais os Estados Unidos certamente poderiam se beneficiar, até mesmo urânio. É o maior exportador de urânio do mundo, então parece ser uma questão de vantagem econômica. Isso também pode ser o que o governo Trump está tentando fazer, expandindo esses acordos de Abraão. Não se trata só de construir alianças com Israel, como vimos nos países que aderiram aos acordos de Abraão, mas talvez falando sobre uma nova era dos acordos de Abraão. As pessoas esperam, Laura, que isso finalmente faça as coisas avançarem. Os acordos de Abraão e a Síria estão de volta às manchetes. O presidente sírio e Mohammed bin Salman estão programados para visitar os Estados Unidos. Isso pode virar um grande tema nas reuniões deles, fazendo as pessoas falarem mais sobre isso. Mesmo que seja improvável ajudarmos nessas grandes manchetes das reuniões. Sim, está sendo visto como uma espécie de voto de confiança em Israel vindo de um país muçulmano. Mas sim, não é o acordo que estávamos esperando. Mas não estamos. Nicole, muito obrigada. Bem, na semana passada, Israel declarou a fronteira com o Egito como uma zona militar fechada por causa do contrabando de armas via drones vindos do Egito. Agora Israel observa sua fronteira leste, temendo uma invasão vinda da Jordânia. A correspondente militar Ino Shalom conversou com exclusividade com o comandante da Brigada do Vale do Jordão. E aqui está o seu relatório. Já estamos em alerta. A área do enclave fica entre a cerca e o rio. O que separa a gente agora do estado da Jordânia é o próprio rio, o Rio Jordão. Tenente-Coronel Gilad Shaikh, comandante da Brigada do Vale do Jordão, nos leva aos postos avançados na linha d'água pela primeira vez. Trincheiras e bunkers da Guerra do Yom Kippur, em 1973, abandonados há quase 30 anos. Desde junho, após o ataque no Irã, soldados das Forças de Defesa de Israel retomaram a ocupação até novo aviso. Até o final dos anos 90 havia aqui várias bases militares, mas aos poucos elas foram sendo desativadas com o passar dos anos. A fronteira é relativamente tranquila, não nos provocou. Depois do ataque em outubro, me pergunto isso todos os dias. Não haverá outro ataque como o de outubro, nem algo semelhante. Sejam bem-vindos. Chegamos ao posto de observação Yanshuf, que é um dos postos da linha d'água que estamos colocando novamente em uso. Há aqui várias trincheiras de combate. Aqui você tem basicamente uma primeira linha, uma linha de defesa muito forte que permite controlar tudo o que é necessário com observação e fogo. Ela também permite enviar forças para impedir que o inimigo entre por essa linha. E o comandante da companhia vive aqui. Quando o comandante da companhia vive aqui, ele mantém o controle da área, conhece o terreno e se movimenta por essa região. Nós precisamos parar aqui um contrabandista. Nos preparamos para enfrentar um terrorista, uma célula ou até uma infiltração. A principal dúvida de quem mora aqui é sobre as barreiras contra a entrada de clandestinos, armas e drogas. Ele diz, ok, isso é o que vimos, mas e quanto ao que não vimos? Nos avaliamos diariamente e mantemos como antes uma fronteira em todos os aspectos. Se houveram capacidades de infiltração, eles nos invadiram. Sabemos analisar isso, sabemos dizer, fomos infiltrados esta noite. Falo de infiltração a pé, com drones, a situação muda, mas também lidamos muito com isso. Estamos fortalecendo nossas capacidades contra a ameaça de Arauca, como chamamos o espaço aéreo próximo ao solo, mas infiltração a pé.
Eu sei avaliar a mim mesmo dia após dia, mas o que acontecerá no dia em que a ordem for dada? A resposta não está na superfície, mas sim abaixo dela. Não mostramos tudo. Durante a descida, vimos que até semanas atrás, só morcegos ocupavam os postos avançados. Aqui temos outro cômodo. Eram todos combatentes. Era um cômodo muito bagunçado. Aqui está outro legal. Mas este quarto, você esteve aqui até o final do talismã. (92) do dia 4 ao dia 10, do dia 4 ao dia 11 de 92. Sim, nós e você. Nós. Lembro de você na loja. Sendo empolgante hoje, restabelecendo o local. Você também pode ouvir o próprio local calmar e as ondas. Após 7 de outubro, as forças de defesa de Israel perceberam que um alerta de inteligência não bastava. Os soldados devem estar prontos até o fim, preparados para qualquer situação, tanto quanto possível. É proibido para nós sair e voltar para os lugares que são mais confortáveis para nós. Onde quer que estivéssemos até agora no acampamento, precisamos estar preparados para um ataque surpresa. Devemos viver diariamente conscientes de que isso pode acontecer aqui hoje à noite. Vindo da fronteira leste, mesmo havendo uma fronteira de paz aqui. Também aqui, esta provavelmente é a próxima área em que os iranianos queriam agir, e eu reconheço isso. Nos próximos anos enfrentaremos mais ameaças aqui. Os cenários aqui são diversos. Seja ataques dirigidos pelo Irã, jovens conseguindo se estabelecer do outro lado da fronteira, ou as aldeias palestinas na Jordânia. Tudo deve ser levado em consideração. Aqui, agricultores israelenses e a poucos metros jordanianos vivem lado a lado, separados apenas pela água. Sim, há um desafio nada pequeno aqui. Nesse contexto, o exército jordaniano talvez seja nosso inimigo. O inimigo, se quiser, são as tropas, que podem se estabelecer aqui com base na Estrada 90, seja uma intervenção iraniana, ou um inimigo como os Houthis, ou algum outro que possa se estabelecer aqui. Mesmo em frente ao país onde estamos, talvez haja alguns palestinos, né? Aqui você quer dizer, a maior parte do país é Palestina. A batalha em Gaza também envolve todos os tipos de sentimentos, como este e outros. E vemos isso na figura. A capacidade dessas e de outras forças de se organizarem aqui na nossa frente. No fim, Israel mantém contato com o parceiro, codinome da Jordânia. A coordenação é muito boa, diz o tenente-coronel Shriki. Mas quanto ao futuro, sempre será uma questão de respeitá-lo e desconfiar dele. Mas se decidirmos que será em uma ponte, haverá uma ponte e ela será estável e segura. Esta ponte sobre o Jordão não é usada. Das 4 pontes bombardeadas na noite das pontes, esta é uma delas. Estamos mais perto de explodir uma ponte do que de construí-la. Ela desmoronar e isso... Empreendedores, e somos assim por causa do passado que tivemos e disso. Israel tem trabalhado discretamente para fortalecer as relações com países da África. Esta semana, o presidente Isaac Herzog visitará a República Democrática do Congo e a Zâmbia. Será a primeira visita de um líder israelense à República Democrática do Congo, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, inaugurou a Embaixada de Israel em Lusaka, Zâmbia, no início da semana. Para falar sobre o potencial e a crescente parceria entre Israel e a África, estou feliz em receber no estúdio, do Vitsani Washington. Ele é o fundador e Chief Executive Officer do Instituto para a Solidariedade Negra com Israel e autor de Sionismo e a Igreja Negra. Bem-vindo ao programa, Jim Sali. Obrigado, Laura. Prazer em conhecê-lo. Ótimo tê-lo aqui. Vamos conversar de forma geral. Quais oportunidades existem para Israel e países africanos em uma parceria crescente? Elas são ilimitadas, certo? E isso remonta à época de Golda Meir, a ministra das Relações Exteriores em toda a África naquela época. Ela criou uma chave, como os israelenses sabem. Mesmo agora, décadas depois, provavelmente é ainda mais forte.
Naquela África, né, há tantas coisas acontecendo por lá. O difícil é a forte presença de extremismo, Al-Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e da Síria em várias regiões. O lado positivo é o grande crescimento. A África é o continente mais jovem, 70% da população subsaariana tem até 30 anos. Então, há uma explosão populacional acontecendo ali. Na verdade, os dois lugares no mundo onde mais nascem bebês são Israel e a África, certo? Então, isso realmente está acontecendo. E por isso você tem muitas pessoas jovens lá. Pessoas otimistas sobre o futuro. Eu estava em Addis Abeba com colegas para um evento na Etiópia. Minha esposa e eu passeamos pela cidade onde parecia haver uma convenção de jovens. É como se tivesse jovens por toda parte e você pode ver isso lá. Então há uma... Monte de coisas. O contrário da Europa. Você é... Assustador. Quase não se vê carrinhos de bebê ou bebês. Sim, absolutamente. Foi incrível para nós, né? E então você está vendo isso acontecer. Quando você fala sobre Israel e os recursos da África, destaca-se o relacionamento entre África e Israel. Durante esse tempo, o céu é o limite. Netanyahu afirmou anos atrás que a África é prioridade. Percebemos que não importa quem governa, mesmo quando penso em Yahu, Lapid foi primeiro-ministro por pouco tempo, há alguns anos, e disse quase o mesmo. A África é nossa prioridade, então isso sempre foi a prioridade de Israel na África também. Então é bom ver o presidente visitar esses dois países no final desta semana. A agricultura é essencial nesse relacionamento, certo? Entre Israel e a África. Israel tem muito. De agricultura, tecnologia, tem água, irrigação, programas de sementes e mais. E claro, há programas de intercâmbio. Foi isso que trouxe o jovem Joshua Molel para Israel. Tanzânia. E? Tragicamente, ele foi assassinado pelo Hamas em 7 de outubro. Só quero perguntar, é um jovem africano. Homem que... foi totalmente destruído. Câmera por... terroristas islâmicos. Como tem reagido na África e nos Estados Unidos a isso? As posições foram reforçadas enquanto as imagens eram divulgadas desde 7 de outubro. Temos vários colegas africanos, principalmente do Sudão e da Nigéria, que disseram que isso acontece com eles semanalmente. Quando viram o que o Hamas fez, falaram sobre Boko Haram e pastores Fulani na Nigéria. Ou, se você está no Sudão, seja com John Dewey ou com as forças de apoio rápido, esses diferentes conflitos. Há milhões de africanos sendo deslocados, mortos e torturados e todas essas coisas. Então eles entendem o que é violência extremista. Para eles, foi uma reafirmação de sua posição sobre Israel, com grande demonstração de amor e compreensão. E quando eles viram especificamente aquela história sobre Josh Bonal, e nós a compartilhamos, assim como outros, meu filho fez um artigo específico sobre isso. Não só o assassinato do jovem, mas também a celebração e a mutilação, todas essas atrocidades. Muitas pessoas, mesmo aquelas que não estavam no espaço de Israel ou algo assim, vimos nas redes sociais, a resposta delas foi que aquilo abriu os olhos. Para eles, Israel sempre foi visto como o agressor. Era Israel. Sim, senhora. Quando viram isso, recuaram e pensaram: o que esse jovem tanzaniano tem a ver com o conflito israelo-palestino? Isso gerou muita controvérsia e ainda repercute. Sim, essa foi uma das coisas mais difíceis. Imagens daquele dia. Ao promover o amor, especialmente por Israel em partes da África, fico pensando se você concorda, sendo cristão. Movimento sionista? O movimento sionista cristão africano, claro, que é muito forte em países de toda a África. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, você tem pessoas como Tucker Carlson, personalidade da mídia de extrema-direita, tentando fazer algo meio estranho, que é meio que separar o cristianismo de suas raízes no judaísmo. E, claro, das raízes do judaísmo em Israel. Só quero dizer, como você responde a isso? O que você acha disso? Senhor, é engraçado. Eu gostei da forma como você colocou isso, porque nem todo mundo vê dessa maneira. Ele está absolutamente tentando fazer isso. Ele está tentando cortar o apoio a Israel. Nos Estados Unidos da América e na África, isso parte principalmente dos cristãos sionistas, que o fazem por fé. Em termos de praticidade, é isso que Tucker está fazendo, seja qual for sua motivação. E isso está tendo um impacto especialmente naqueles que não estão cientes. Se não sabem o que ele faz, apenas aceitam. Ele acabou de dizer isso. Porque Tucker apresenta as coisas dele de uma forma que parece não ameaçadora. Por isso ele daria espaço a um neonazista como Nick Fuentes e faria perguntas fáceis, deixando-o falar sobre judeus e Israel. Então, Tucker, eu disse isso. Fui um dos primeiros, mas não o único. Ele provavelmente é um dos antissemitas mais perigosos dos Estados Unidos atualmente. E quero deixar bem claro, se as pessoas me ouvirem dizer isso, não se trata de cultura do cancelamento. Deixa ele dizer o que quiser.
certo? Não é sobre isso, né? Estou falando sobre as palavras que ele usa e sobre o jeito que ele é. De forma muito nefasta, ele constantemente menospreza e demoniza Israel, o primeiro-ministro de Israel e, por associação, os judeus. Por isso você traz um neonazista sem contestar, eu amo Stalin, eu Hitler, esse tipo de coisa. Então é muito, muito perigoso o que Tucker está fazendo agora. E claro, ele está à direita. Esquerda, apenas. Teve a vitória para Mamdani, claro, na cidade de Nova York. E ele joga do outro lado, não é? Ele diz. Que Os judeus fazem parte da classe opressora branca. E nós, pessoas de cor, devemos nos unir. Quero dizer, como você interpreta isso? Impressionante. As pessoas veem isso ao vivo e em tempo real agora. Mas eles estão recebendo os dois lados disso, certo? Eles estão ouvindo que os judeus de direita não fazem parte de nós, que eles têm dupla lealdade, certo? Eles não são realmente americanos. E Mamdani destaque no Estudantes pela justiça na Palestina na faculdade. E então todo aquele do Rio ao Mar e intifada. Absolutamente. Então para ele é uma classe opressora. Israel é um estado colonial de colonos. Ele, como toda a esquerda, nunca cita o Hamas, só a Organização para a Libertação da Palestina ou a Jihad Islâmica Palestina. Nenhuma dessas coisas, mesmo quando eles estão massacrando o próprio povo. Como você sabe, logo após o cessar-fogo, o Hamas começou a matar seu próprio povo nas ruas. Mamdani e Ilhan Omar não protestaram nem comentaram, mostrando que não se importam com os palestinos e só querem demonizar Israel. É um mundo assustador no momento, não é? Sim. Como você disse, há coisas terríveis acontecendo para cristãos na África também. Pastor Washington, foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigado, eu agradeço. Bem, continuando com a África, agora vamos falar sobre o Mali, onde um grupo afiliado à Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelo sequestro de 3 cidadãos egípcios no oeste do país. Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin está lutando para tomar o controle de toda a nação africana e colocou a capital, Bamako, sob um cerco que já dura um mês. O sequestro de estrangeiros se tornou outra fonte lucrativa de renda para o grupo. Indianas, chinesas e iranianas foram feitas reféns nas últimas semanas. Bem, para saber mais sobre isso, podemos ir ao Cairo, com a jornalista Yosti Shefri. Então, Yosti, para começar, houve alguma resposta do governo egípcio a esse sequestro? Sim, houve uma resposta. A embaixada do Egito no Mali respondeu diretamente dizendo que reconheceu o que aconteceu. Alertaram os cidadãos para terem cautela. Um pouco daquele tipo de resposta padrão que você esperaria de uma embaixada após certos eventos como esse. Forneceram telefones de emergência para a família e afins. No entanto, eles não fizeram nenhuma declaração sobre como vão trazer esses 3 egípcios, entre alguns empresários, como vão trazê-los de volta. Eu tentei pesquisar, mas sequestros de egípcios não são tão comuns. Quero dizer, os egípcios são ativos em toda a África, especialmente no ramo dos negócios, mas o Egito não é um país rico, como você disse antes. A Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimi tem sequestrado muitos estrangeiros para lutar contra a presença estrangeira lá, ou colaboradores com a ocupação russa, como eles chamam. E supostamente eles receberam 50 milhões por 2 empresários dos Emirados Árabes. O Egito não é um país rico e não costuma pagar resgates por cidadãos sequestrados. E me pergunto se isso recebe muita cobertura. Just. Porque o Egito já travou batalhas, principalmente com a Al-Qaeda no Sinai. De fato, o Egito vem travando uma longa batalha aqui no Egito, no deserto do norte do Sinai, perto de Gaza. E é isso. Milhares de policiais, soldados, agentes da polícia foram atacados, delegacias foram atacadas, postos de controle foram explodidos por um grupo afiliado ao Estado Islâmico, o Aliat el-Sina. Nos últimos anos, junto a tribos beduínas locais, o Egito passou a controlar melhor a situação. Mas sim, quero dizer, isso recebe ampla cobertura aqui no Egito. Especialmente porque isso também mostra que o Egito está lutando contra o Islã, contra insurgentes islâmicos, que não quer ter nada a ver com extremistas. Então isso também preenche um pouco a perspectiva egípcia de que estamos fazendo a coisa certa para proteger nosso país contra esses grupos. Sim, as pessoas aqui no Egito estão ouvindo sobre isso pela mídia e o governo permite a divulgação. E qual é a relação do Egito com o Mali? Porque vimos o Egito se envolvendo um pouco mais na região da África subsaariana. Recentemente, vimos o presidente da Eritreia em Cairo. Isso foi considerado uma mensagem para a Etiópia,
grande rival da Eritreia. O Egito está claramente insatisfeito com a Etiópia, construindo a nova Grande Barragem. Explique para essa gente qual é o interesse do Egito ou quais são os negócios dele na região do Sahel. Sim, de modo geral, o Egito está tentando aumentar sua influência na região do Sahel e em toda a África, especialmente sob o presidente Abdul Fattah al-Sisi, nos últimos anos. No entanto, o Egito joga dos dois lados. Como você mencionou, eles enfrentam problemas com a grande barragem do renascimento da Etiópia e tentam manter relações com a Eritreia, mas ao mesmo tempo o Egito mantém relações próximas com a Rússia. Já há décadas existe um acordo histórico de proximidade entre os dois países e nos últimos anos a Rússia ampliou sua presença em vários países africanos, especialmente no Sahel, onde o grupo islâmico está em conflito. Então, o Egito ainda está tentando jogar dos dois lados, tanto do lado russo quanto do lado africano, com seus relacionamentos e com sua influência. Porque sim, o Egito não quer abrir mão da Rússia. O Egito nunca jamais vai criticar a Rússia pelas coisas que eles estão fazendo aqui na África. Ou ignorar ou concordar abertamente com isso. Mas ao mesmo tempo, o Egito também quer manter essas relações com os países africanos neste momento. Just, foi ótimo conversar com você. Obrigada pela atualização. Chefe do Cairo. Vamos falar sobre cafeína de luxo nos Emirados Árabes Unidos. Agora, um café em Dubai está servindo o que está sendo chamado de o café mais caro do mundo. Quase $1.000 por xícara. Então, o que exatamente faz com que ele valha esse preço? Eu não consigo imaginar. Esta reportagem analisa mais de perto. É o mais novo símbolo do gosto de Dubai pelo luxo, e desta vez está em uma xícara. No café Julette, uma xícara feita com nito custa $980, 7 grãos geisha cultivados perto de um vulcão no Panamá e leiloados por mais de $500 milhão. Existem apenas 20 quilos desses grãos. Julette comprou o lote inteiro, então esse café só pode ser apreciado aqui. Na xícara você vai encontrar principalmente flores brancas como jasmim e sabores cítricos como laranja, tangerina, bergamota e toques de frutas de caroço como damasco e pêssego. Estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. Dubai já tem o recorde da xícara mais cara do mundo, mas esta supera e atrai amantes de café e céticos. Vou experimentar café diariamente, imerso nos grãos e imagens, mas gastar tanto assim com café é difícil dizer sim. Se eu tiver a chance, com certeza vou experimentar, mas, sinceramente, $1.000 é muito caro. Eu amo café, e esse talvez seja o único motivo pelo qual eu pagaria tanto por uma xícara. É um preço muito alto. Se esse tipo for realmente limitado, acho que vale a pena experimentar. No café, as baristas preparam a bebida como uma obra de arte. Cada preparo é registrado e cada xícara autenticada. As fundadoras da Julette afirmam que a demanda cresce, com interesse de colecionadores, compradores asiáticos e até da família real de Dubai. Enquanto existir mercado para experiências de luxo, até o café pode nunca mais ter o mesmo sabor.